Olá a todos e a todas, é um grande prazer estar aqui com vocês e hoje vamos nos referir a uma matéria do Le Grand Continent. A matéria se pergunta por que a Groenlândia? E é uma pesquisa feita sobre Mercator. Mercator foi o primeiro que fez os mapas mundos, que foram feitos esses mapas em 1569, no século XVI. A matéria é de autoria de Michel Foucher e começa relatando uma visita de dois jornalistas à Casa Branca, Susan Glasser, do New Yorker, e Peter Baker, do New York Times, e de uma conversa que eles tiveram com o presidente desse país em 2021, e ele já manifestava esse interesse pela Groenlândia. Então, a matéria diz que o pensamento do presidente dos Estados Unidos e a sua exceção pela Groenlândia já se remete àquela época, inclusive antes, em 2019, tá? E que se justifica pela ambição que ele tem apontando para os mapas e afirmando que geograficamente e estrategicamente a ilha deveria pertencer aos Estados Unidos, pelo seu tamanho. Admite ter uma fascinação pessoal por mapas e sugere que a posse de territórios é uma necessidade psicológica para seu sucesso. E o texto, então, argumenta que essa visão reflete uma ilusão de óptica provocada pelos mapas, onde o presidente projeta uma posição divina, acreditando que a representação geográfica lhe dá um poder de posse sobre o território real. Essa postura se assemelha à postura dos reis no século XV e no século XVI. Por quê? Porque existe uma influência do mapa de Mercator. Então, a percepção histórica do Trump sobre o tamanho da Groenlândia é atribuída à projeção de Mercator, que é a mais utilizada no mundo, criada em 1569 pelo cartógrafo Gerardus Mercator, que é Flamengo, e essa projeção foi desenhada para facilitar a navegação marítima, permitindo que os marinheiros traçassem rotas em linhas retas. No entanto, para preservar os ângulos necessários à navegação, a projeção de Mercator distorce as superfícies à medida que se afastam do Equador, fazendo com que territórios do hemisfério norte pareçam muito maiores do que são na realidade. Nesse mapa, por exemplo, a Groenlândia tem o mesmo tamanho que a África, quando na verdade é 14 vezes maior, né? Então, esse mapa influenciou as aulas de todo mundo e a geografia, o mapa mundi, as aulas de geografia de todo mundo. E o mapa, na verdade, ele foi para ser harmonioso, ele reduziu o tamanho de continentes, como por exemplo a África. Em 2021, os Estados Unidos fez esse mapa, que trata justamente das missões diplomáticas desse país. E apesar da onipresença de Mercator, esse mapa projetado por Robinson apresenta superfícies e configurações reais dos territórios em seus postos diplomáticos. No entanto, no âmbito militar e estratégico, os Estados Unidos utilizam outras visões. Durante a Segunda Guerra Mundial e atualmente, o Comando de Defesa Aeroespacial utiliza projeções polares. Esses mapas centrados no polo destacam a proximidade estratégica com a Rússia e a importância do controle do Atlântico Norte, a passagem Giuk, revelando realidades que o mapa de Mercator escondia, né? Mapa, e aqui vemos, já vou para esse outro mapa, aqui vemos um mapa que mostra justamente a realidade do Polo Norte. Esse mapa é de 1943 e mostra justamente a cercania entre os países pelo Polo Norte. Esse mapa se torna relevante dado o desgelo e digamos, a facilitação das rotas marítimas, que por períodos ficavam congeladas e inacessíveis, e agora com o degelo essas rotas ficam mais acessíveis. Já a China, pessoal, é interessante, a China desenvolveu seus próprios mapas, né? Tem desenvolvido suas representações. O geofísico Hao Xiaowan criou projeções inovadoras, como, por exemplo, a projeção polar, por exemplo, a China, o polo e o resto.
né? Lembre-se que a China, nos mapas antigos, já colocava esse país no meio, tanto assim que o nome da China, em chinês, Zhongguo, significa país do meio. Então, nessas representações de 2004, o Ártico está no centro e mostra a rota mais curta entre a China e Nova York, passando pelo norte e não pelo Pacífico. Essa visão apoia o projeto das rotas da seda polares. Lembre-se que o projeto de rotas da seda Belt and Road Initiative é uma iniciativa do presidente Xi Jinping, que começou lá em 2013, né? Que também inclui, então, esta região do mundo, né? Temos também o segundo mapa, o da esquerda, aqui, colocando no centro o Himalaia, o terceiro polo, simbolizando a reivindicação de Pequim sobre os equilíbrios climáticos e estratégicos globais. Essas novas cartas alteram a percepção das distâncias e vizinhanças, demonstrando que a escolha do mapa é fundamental para a projeção de poder. Voltamos então ao mapa que nos interessa, esse de 1943. Aqui vocês veem a URSS, né? a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se desmantelou, agora é a Rússia, né? Com territórios até menores, e nós temos aqui Alasca, o Canadá, a Groenlândia, o Ártico. Vemos como é essa visão neste momento desta região do mundo. O texto, então, conclui que nenhum mapa é neutro. Toda representação exige escolhas, simplificações e omissões. A cartografia sempre serviu como um instrumento de poder e antecipação estratégica, permitindo olhar atrás da colina. Trump, ao deixar seduzir pelas proporções, se deixar seduzir pelas proporções exageradas de um mapa do século XVI, demonstra uma inércia histórica de que certas projeções continuam a moldar e, por vezes, distorcer a visão do mundo dos líderes contemporâneos. Essa matéria, obviamente, pessoal, ela traz também ao encontro da geografia e da geopolítica a personalidade do líder, né? Estamos falando de um líder transacional, um líder que vem, por exemplo, do mercado imobiliário, dos negócios, que tende a querer adquirir coisas e a ganhar no jogo dessa aquisição. A personalidade dos líderes aqui é muito importante. Ela não pode ser, ou elas, as personalidades tratando, por exemplo, de Xi Jinping, de Trump e de Putin, não podem ser deixadas de lado. E isso tudo movimenta o mundo, a geopolítica do mundo, né? Então, aqui nós temos um líder que quer a aquisição desse território e vai tentar por todos os meios. A Europa, protestos na Groenlândia, tivemos protestos na Dinamarca, os europeus apoiando, uma delegação de congressistas americanos indo para a Groenlândia para manifestar apoio, e a Europa, então, encurralada em meio a guerra na Ucrânia e agora o maior aliado querendo adquirir um território em detrimento do acordo da OTAN. E realmente a reação da Europa aqui é uma reação que lembra muito ao que a Europa fez nos momentos prévios à Segunda Guerra Mundial e ao avanço de Hitler na Europa, por exemplo, na invasão da Tchecoslováquia. A política de apaziguamento de Chamberlain, do Reino Unido, que era ir contornando as situações. Muito obrigada a todos e a todas. Por favor, deem um like e vamos continuar com essas publicações. Sigam essa publicação francesa, que é uma publicação muito boa e sempre traz matérias muito aprofundadas. Agradeço, tchau, tchau.